Aí, legal. Vamos começar aqui então hoje, cara. Hoje eu vou fazer uma aula de revisão, acompanhar o que o professor revisou um pouquinho ontem, que é adição de momento angular, né? E fazer o exercicinho do coin. Eu estava querendo fazer o exercício um, que ele é bastante o que o professor falou, né? O exercício um ele é bem legal, dá para a gente entender bem como que é essa soma de momento angular. E o exercício 2 a letra A, que também é meio que uma continuação aqui do um. A letra B desse exercício 2 aqui não tem muito a ver, assim, com essa matéria, tá? Eu acho que a letra B meio nada a ver, assim. Aí depois eu vou compartilhar com vocês a prova também, vou colocar lá no nosso Drive, a prova que teve do Granado do ano passado, né? Vou compartilhar com vocês lá, nessa provinha, e também a solução, tá? A solução dessa provinha aqui, beleza? Deixa eu ver, eu quero comentar também umas outras questões aqui, do Coin, sobre esse assunto, mas só comentar que eu acho que senão vai ficar muito comprido aqui dentro do nosso tempo. E aí depois eu quero também falar com vocês sobre fazer uma aula, gravar uma aulinha amanhã sobre alguns outros exercícios é, de da outra matéria que tem no Zetilia, né? O capítulo 9 lá do Zetilia, sobre teoria de perturbação, né? Quero ver se eu faço um exercicinho aí com vocês amanhã. E também vou colocar algumas resoluções que eu tenho dos exercícios lá no Drive, para vocês darem uma estudada. Demorou? Então vamos lá, vamos começar a fazer esse exercício um aqui. Eu acho que o professor não vai mais voltar em soma de momento angular, né? Na próxima aula, acho que ele vai fazer só teoria de perturbação, né? Eu acho que a revisão relâmpago dele lá. Então eu vou fazer esse exercício um do Cohen aqui, que ele é bem interessante. Beleza? Vamos lá. Então, ah, esse exercício aqui, ele pede para a gente considerar é, esse deutério, um átomo de deutério, que ele é composto deutrino, né? É um deutrino. Ele é composto por um núcleo, e ele fala que esse núcleo tem aqui um I igual a um e os elétrons, né? Beleza. Ah, e ele fala que. Opa, tá, não quero mais essa notificação. Por que que você vai me notificar novamente em 5 minutos? Não quero. Vamos lá, cadê? Onde eu tava? Beleza. E ele fala que o momento angular pode ser calculado pelo J, né, que é o L mais o S, né, o do elétron, beleza? Que é tanto o orbital quanto do spin do elétron, né? Ah, ele fala aqui, né, que o L é o momento angular, né, orbital, e o S é o momento de spin. Aí ele fala que o momento angular total do átomo é dado por um F, por um Fão aqui, que vai ser esse J mais o I que ele deu aqui, que é o spin do núcleo, tá? Ah, e aí ele fala que o I é o spin nuclear. Beleza. Aí ele quer os autovalores que podem assumir J quadrado e F quadrado, né? Onde a gente tem que esses autovalores são esses aqui, tá? Porque eles são momentos angulares, então eles respeitam essa propriedade de momento angular que a gente já viu, né? Que o autovalor é J mais um, H cortado quadrado. Beleza. Então, é, ele pede aqui na letra A que qual são as possibilidades dos números quânticos de J e Fão para esse deutrino aí, para esse átomo de deutrino. Aí, importante essa informação aqui, ó, no estado 1s, tá bom? No ground state, então no estado fundamental 1s, né? Beleza. Uh, então, vamos lá.
Vamos tentar fazer essa letra A aí. É, aí, beleza. Legal. Ahn, essa letra A, a gente pode começar fazendo ela, né? Vamos separar aqui. A gente sabe que o J, né, o Jotão, ele é igual ao L mais o S, e o Fão a gente sabe que ele é o J mais um i, né? Lembrando que sempre que a gente for adicionar momento angular, a gente tem que adicionar de dois em dois, tá? Por isso que aqui ele não coloca que o f, ele é L mais S mais i, porque a gente não consegue adicionar três de uma vez, a gente tem que sempre adicionar de dois em dois. Então, primeiro a gente adiciona o L com o S, aí depois que a gente já tiver essa base, a gente adiciona o i, tá? Beleza? Legal, então ele quer os valores que eles podem estar assumindo, né? Tanto o J quanto o F. E o estado que ele pede é o estado fundamental, né? Um S. O que significa que ele está no estado um s, né? Isso significa que o L ele só pode ser zero, tá bom? Então, quando ele fala que ele quer o estado um s do átomo, isso vai implicar para a gente que o L só pode ser zero, beleza? Tá? E ele fala no enunciado também que o I, então vou colocar aqui do enunciado, né? Ele fala que o I é igual a um, tá? Ah, o S, a gente sabe que ele é o número quântico, né, de spin, então ele tem que ser igual a meio, beleza? O Szão aqui ele tem que ser igual a meio. Legal. Então, os valores de Jotão, eles sempre vão ser os valores de J1 mais J2, ou seja, dos momentos angulares que a gente está somando, que a gente está atribuindo a esse Jotão aí, tá? E o importante, o J, ele pode variar, tá bom? Ele sempre é o J1 mais o J2, mas ele varia do máximo para o mínimo, beleza? Então, o máximo dele é o J1 mais J2. Aí ele pode variar até o mínimo, tá? Que vai ser o módulo de J1 menos J2, beleza? Então, a gente sabe que o J máximo, tá? É, ele sempre vai ser, nesse caso aqui, né? Então ele vai ser o L mais o S, tá? Ah, então a gente vai ver que esse valor aqui de J máximo, como o L é zero para o estado fundamental aqui, né? O J máximo também vai ser igual a meio, beleza? Esse J máximo vai ser igual a meio. E aí, a gente pode até fazer a conta também, né, para o J mínimo, né? O J mínimo, que vai ser o módulo, por exemplo, de L menos S, tá? Isso aqui vai dar meio também, né? Então a gente vê que o J só tem uma possibilidade de estar de valor, né? Que é o meio. Então o J, o único valor que ele pode assumir é, caramba, isso aqui vai ficar me mandando notificação toda hora? Que saco. Ahn, beleza. Então, a gente sabe que o J ele só pode assumir esse valor de meio, tá? Legal. Agora a gente precisa fazer o valor de Fão, né? Então, aqui a gente sabe então que o J, depois a gente faz um resuminho. Então, aqui a gente vai fazer agora o Fão máximo. O Fão máximo, ele é o J mais o I. Então, esse Fão máximo, ele é meio mais é, 1, porque o I é igual a 1. Ele falou pra gente que o spin do núcleo, o momento angular do núcleo é 1, tá? Legal. Então, a gente vai ter que o Fão máximo, ele vai ser 3 sobre 2. Aí o Fão mínimo é o módulo, né? Então, podemos colocar aqui J menos I. E isso aqui vai dar para gente meio,
1 sobre 2. Beleza? E aí, como a gente vai descobrir todos os valores de J desse F1 aí? A gente sempre tem que pegar o máximo e ir diminuindo 1, tá bom? Então, quando a gente pegar e fazer 3 sobre 2 menos 1, a gente já vai ter meio, que é o valor mínimo, tá? Então, a gente já sabe que ele só pode ter esses dois valores, beleza? Então, aqui a gente sabe que o J, ele só pode ter o valor de meio. Agora, o Fão, ele pode assumir dois valores. Ele pode assumir o valor de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Beleza? Mas lembrando, sempre mantendo o J e o I fixo, né? Eles sempre vão ser meio e 1, tá? A única coisa é que esse Fão, ele pode mudar o valor dele. Beleza? Que significa que a gente está somando esses momentos angulares em diferentes posições, tá? Legal. Então, é basicamente isso, letra A, para a gente fazer essa contagem, tá? Legal. Vamos lá pro B, então. E o B, agora, ele quer a mesma coisa, só que agora para o estado 2P, né? Então, o que, que significa ser o estado 2P, né? O 2 é do número quântico principal e o P é o do L, né? Então, para o número quântico 2 a gente tem o estado P, então a gente vai ter o L igual a 1, beleza? Então, para esse caso aqui, a gente vai ter o L igual a 1. Vamos lá fazer, então, esse caso. Legal. Então, aqui a letra B. A gente vai ter, como ele quer o estado 2P, a gente vai ter o L igual a 1, tá bom? L igual a 1. E aí, o J máximo, ele vai ter qual valor? Ele vai ter o valor de L mais S, que é igual a 1 mais 1 sobre 2. Então, 3 sobre 2. E aí, nesse caso aqui, a gente já viu, né, que para 3 sobre 2 a gente também vai ter o mínimo como sendo 1 sobre 2, tá? Então, o J mínimo é o modo L mais S, que é 1... L menos S, né? L menos S. Que é 1 sobre 2. Beleza, então esses vão ser os dois valores de J, né? A gente não precisa fazer aquela subtração por menos 1, porque a gente já viu que 3 sobre 2 menos 1 é o próprio meio, né? É o próprio meio que já é o valor mínimo do J, tá? Legal. Agora vamos fazer o Fão. Então, Fão, max, aqui. Ele vai ser o J máximo, tá? Mais o I. Então, a gente tem 3 sobre 2 mais 1, que vai ser 5 sobre 2. Beleza, então a gente tem o Fão máximo agora, que é 3 sobre 2, tá? E aí, agora vamos tentar achar o J mínimo, né? Como que a gente vai fazer o J mínimo? O J mínimo, a gente sempre vai ter que pegar todos os valores. Nossa, tá tremendo isso aqui hoje, hein? Deixa mais longe aqui. Beleza. O J mínimo, ele sempre vai ter que ser também com a subtração, né? O módulo mínimo, tá? Então, a gente vai ter que meio que ver entre os valores de J qual que vai proporcionar para a gente o Fão mínimo, beleza? Então, a gente tem dois casos aí, né? Então, a gente tem que para o Fão mínimo, a gente tem dois casos, vou colocar aqui dois casos. Um é o módulo, bom, sempre vai ser o módulo de J menos I, né? E aqui J menos I. Beleza. Só que um desses módulos vai ser o 3 sobre 2 menos 1, e o outro vai ser o 1 sobre 2 menos 1, tá? Então, mas aí a gente vai observar que para ambos os casos aqui, o J mínimo é
meio, beleza? Então agora a gente já sabe onde a gente precisa parar a nossa subtração, achando esse J mínimo aqui. Então, o J não, o F, né? Então, os Fs, eles podem assumir os seguintes valores, né? De 5 sobre 2, aí a gente sempre vai subtraindo 1. Então, 5 sobre 2 menos 1, que dá 3 sobre 2, e 3 sobre 2 menos 1, que dá meio. Beleza? Então, aí a gente já descobriu os valores que F pode estar assumindo. Então, a gente tem que, para J, a gente tem os valores de 1 sobre 2 e 3 sobre 2. E para F, a gente tem os valores de 5 sobre 2, 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Beleza? Então a gente tem esses valores aí possíveis. Legal. Então somamos aí esses momentos angulares. Perfeito. Vamos lá? Vai fazer esse exercício 2 aqui. Vou comentar ele com vocês. Aqui. Do coin. Ele fala, nesse exercício 2 aqui, que o átomo de hidrogênio, né, o núcleo do átomo de hidrogênio, é um próton com spin I igual a 1 sobre 2. Beleza. Aí na letra A, ele pede que na mesma notação do exercício anterior, qual os valores possíveis de J e F para o átomo no nível 2p. Então, é uma coisa bem parecida, né, com o exercício 1, tá? Que é somar também os momentos angulares. Ele quer do mesmo jeito do exercício anterior, tá? Só que agora, como ele falou aqui pra gente que o I é meio, a gente vai ter uma alteraçãozinha aí nesse valor. E aí a gente vai poder notar uma diferença. Deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, vou colocar aqui 2A, a gente vai ter uma análise como sendo o 2P aqui, 2P, então isso vai dar para a gente L igual a 1. Então, a gente sabe que o J máximo, como a gente tinha feito, é L mais S, que vai ser 3 sobre 2. O J mínimo é o módulo L menos S, 1 sobre 2. Beleza, temos esses dois valores aí. Só que agora ele falou pra gente que o I é igual a 1 sobre 2, tá? Quando a gente tem como a gente tem esse I como sendo 1 sobre 2, o F máximo, ele vai alterar um pouquinho, né? Ele vai ser o J, sempre o J máximo, tá? Mais o I. Ele vai ser aqui, então, 3 sobre 2 mais o 1 sobre 2, ele vai ser 2, beleza? Vai ser um número inteiro, vai ser 2. E aí agora a gente precisa fazer o teste de novo, como eu tinha falado para vocês, para descobrir o F mínimo, né? Para ver até onde a gente vai subtrair. Então aqui, vamos lá, a gente vai ter o F mínimo. Vamos colocar aqui os dois casos, né? Então, vou colocar J menos I. Aqui J menos I também. Aí, o primeiro caso vai ser de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. E o outro caso vai ser 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. Tá? E aí, esse cara aqui, ele vai dar 1. Tá? E esse cara aqui, ele vai dar 0. Beleza? Então, a gente sabe que esse cara aqui é o que vai dar o menor valor. Então, a gente tem que subtrair até achar esse menor valor, que é o valor de 0. Beleza? Então, quando a gente for escrever o F, a gente vai ter que escrever ele do 2, aí 2 menos 1, 1,
e menos um ainda é o zero. Então a gente não para no um, tá? A gente vai parar essa contagem no zero, beleza? Então, sempre importante fazer essa avaliação aí quando a gente vai somando três momentos angulares, beleza? Ahn, legal, então os valores de J 3 sobre 2 e 1/2, e os valores de F são 2, 1 e 0. Beleza, então essa é a resposta do exercício 2, letra A. Beleza. Aí, essa letra B aqui, é, ela não é tão interessante para a gente, que ela fala até de um negócio que o professor acabou nem comentando com a gente na aula, né? Que é esses fatores de Lendé aqui. Ele acabou nem tocando muito nesse assunto, então vou deixar isso é, meio de lado, tá? Mas essa prova aqui, que eu vou estar passando para vocês, esse exercício 3 aqui, ele tem bastante a ver com esse exercício 2 aqui do COIN, tá bom? Então, essa letra B do 2 aqui, se alguém tiver interessado, ela é basicamente esse exercício 3 aqui, dessa prova, tá? Nessa prova, o interessante aqui, que eu queria comentar com vocês, é o exercício um e 2 que é sobre, o um é sobre soma de momento angular, né? E o exercício 2 é sobre teoria de perturbação, tá? Ele dá o W aqui sobre teoria de perturbação, então bacana para dar uma revisada. Ah, legal, beleza. Eu queria comentar um pouquinho com vocês também, deixa eu ver, sobre esse exercício 4 aqui, esse exercício 4 do COIN, eu tenho a solução que o professor fez, deixa eu ver, é esse aqui, o exercício 4, tá, do COIN. Então, eu também vou estar liberando lá para vocês a solução que o professor fez, esse exercício meio nhé, ah, aqui do COIN, mas aí eu vou disponibilizar essa solução aqui para vocês darem uma olhada aqui do exercício 4, tá bom? Ahn, deixa eu ver. E esse exercício 3 aqui, eu tenho a solução dele aqui também. Compartilhar com vocês. Deixa eu ver, deixa eu abrir ela. Ahn, onde será que está o exercícios? Aí, legal. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês também essa solução aqui do exercício 3. É um exercício bem legal que ele tem um pouco de soma de momento angular, tá? Mas tem um pouco mais a ver com espinores, essa parte, assim, essa parte espinores, esse exercicinho aqui. É um pouco de soma de momento angular com um pouco de espinores, assim, mais ou menos. É, então, eu vou colocar lá no nosso Drive também, para vocês darem uma olhada aqui na minha resolução desse exercício. Ele é bem compridinho, tá? Mas é um exercício interessante, onde a gente tem que mudar de base, tá? Porque normalmente, cadê o coin? Aqui. Normalmente a gente está acostumado a trabalhar nessa base aqui, do S1 e do S2, tá? Quando a gente tem dois momentos de spin, a gente está acostumado a trabalhar nessa base aqui, né? Só que aí, nessa própria letra A aqui, deixa eu ver, nessa própria letra A, ele pede na base de S quadrado, tá? Então, aí a gente tem que mudar essa nossa base aqui, a gente tem que escrever esses nossos vetores aqui, é, da nova base
que é a base dos spins já somados, tá? E aí, quando a gente escreve esses vetores nessa nossa nova base aqui, então, esses vetores aqui da base somada, quando a gente escreve ele em função desses vetores da base S1 e S2, a gente consegue achar o alto valor e as probabilidades desse carinha aí, na letra A. Agora, a letra B, ela já não tem também tanta a ver assim é, com essa nossa matéria, tá? Essa letra B, ela fala sobre frequências de Bohr, né? Frequência de Bohr é um assunto, se eu não me engano, de quântica um, tá? Então, o interessante desse exercício aqui também do Coin é mais a nossa letra A aqui, tá? Então, vocês podem ficar, podem dar uma olhada mais como faz a letra A mesmo. Não tem muito a ver a letra B, beleza? Ahn, beleza, eu acho que por hoje é isso, bem curtinho. Amanhã eu quero fazer com vocês também um exercício é, como é que chama? De teoria de perturbação, tá bom? Então, daquela listinha que eu coloquei lá do Zetile, eu tô pensando em fazer o exercício 9.4 com vocês amanhã, beleza? Então, eu acho que é basicamente isso. Deixa eu parar aqui.